Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo e hoje o assunto é construção de tabelas dentro do Word da Microsoft. Você sabe fazer isso? Mas não vale fazer como se fossem linhas e ficar colocando bordinhas com a ferramenta de bordas, não. Tem um jeito muito mais fácil, muito mais elegante, muito mais correto para que a sua tabela fique perfeita. Fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te ensinar. É isso aí, muito obrigada pela sua presença. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu like nesse vídeo e comentar, curtir, compartilhar com outras pessoas. Sou a professora Nayá. Esse canal trata basicamente de assuntos relacionados à saúde, mas pela necessidade que eu senti ao longo de vários anos como professora acadêmica de graduação, com alguns alunos de pós-graduação, existe uma necessidade muito grande de um conhecimento de como melhorar, otimizar o uso do Word. E o assunto de hoje é como construir uma tabela. Ah, mas você já está vendo uma tabela aí à mão, então eu faço à mão, escaneio e colo aqui dentro? Não, né, pessoal? De forma alguma. Essa tabela, ela está aqui dentro para que eu mostre para vocês exatamente como eu quero que a minha tabela fique depois que eu montá-la, depois que eu fizer dentro do Word. Então, eu comecei com a tabela à mão porque eu quero que vocês vejam que existem alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção para poder fazer uma tabela bem elaborada. Por exemplo, eu vou montar uma tabela de casuística de pacientes atendidos numa clínica veterinária durante um período aí qualquer, e eu vou separar por sexo e vou separar por espécie. Como em clínica de pequenos animais é comum que apareçam cães, gatos, e a gente chama de outros os animais exóticos, os animais selvagens, silvestres que podem aparecer por ali. Hoje é uma área bastante comum dentro da medicina veterinária, não tanto quanto de cão e de gato, mas já é. Então eu quero que a minha tabela fique com essa carinha. Vejam que eu fiz em um caderninho para que vocês vejam as linhas desse caderno, porque cada linha do meu caderno vai equivaler a uma linha na minha tabela. Então, a minha tabela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E eu vou ter várias colunas. Se eu pensasse numa tabela assim, sem planejar, num caderninho, por exemplo, eu acharia que essa tabela teria uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas, na verdade, minha tabela tem 8, 9 colunas. Vejam que eu deixei um espaço entre a coluna equivalente aos caninos, a coluna equivalente aos felinos, que na verdade são 2 para cães, 2 para gatos, e a coluna ou as colunas equivalentes às outras espécies animais que foram atendidas. Por que, Nayá, eu vou deixar uma coluna aqui? Porque eu não quero que esse traço que está embaixo da palavra canina fique ligado a esse traço da palavra felina. E por que eu não quero isso? Porque quando eu coloco aqui número de animais e porcentagem de animais atendidos, eu, na verdade, estou me referindo a um número e a uma porcentagem da espécie canina. Se eu coloco um traço unindo canino e felino, eu sei que o primeiro número é do cão, a primeira porcentagem é do cão, o segundo é do felino, tá? Tá, mas esse não é o jeito correto. Essa não é a forma adequada. O adequado é ter um espaço e não unir o traço de canino com felino e nem unir o traço de felino com outras. Então, nós vamos montar a tabela exatamente desse jeito, certo? Vou colocar o título dela, então, tabela 1, casuística de animais atendidos durante o período de estágio na clínica tal, de X a Y de setembro, de outubro, do ano X, na cidade tal. Vou escrever o título da tabela com a formatação que o local onde eu estudo, o local onde eu trabalho, exige, sempre seguindo a formatação exigida por esses locais. Tabela não tem linhas verticais. Tabela só tem linhas horizontais. O que eu chamo de linha vertical?
Esse pontilhado que eu fiz separando as colunas é para que a gente consiga contar quantas colunas tem, mas elas não vão aparecer na minha tabela. Essas linhas que eu fiz cheias aqui com caneta, que eu risquei, são linhas ou bordas que vão aparecer na minha tabela. Então, eu vou mandar inserir uma tabela aqui dentro do Word, inserir tabela, e eu vou mandar aqui, ó, inserir tabela. Eu gosto mais de mandar inserir do que ficar contando os quadradinhos aqui, tá? Então, eu prefiro inserir tabela. Então, vamos lá. Quantas colunas minha tabela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 colunas. Quantas linhas minha tabela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas. Pronto. Ah, mas a minha tabela está muito diferente desse modelinho? Sim, ainda está muito diferente desse modelinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar todas essas bordas que a minha tabela já tem, né? Que já nasceu com essas bordas. Então, vem aqui na página inicial. Primeiro, vejam que eu cliquei aqui para selecionar todas as células. Cada quadradinho eu chamo de célula. Aí, eu venho aqui no layout de tabela e peço para excluir todas as bordas, procurando aqui onde estão a borda. Ai, cadê? Meu Deus! Mais fácil aqui, ó, página inicial. Isso aqui é borda, facinho, sem bordas. Pronto, resolvi o meu problema. Então, tá. Eu vou começar de baixo para cima. Depois vocês vão entender, vai ficar mais fácil. Então, a última linha é o quê? Na primeira célula da esquerda da última linha, total. Vou escrever com a fonte que a minha escola exige a palavra total. Em cima de total, tem masculino. Não tem problema que as bordas estão andando, depois a gente vai corrigir isso, né? A largura de cada coluna, na verdade, tá? Em cima, feminino, que eu posso escrever com maiúscula ou posso escrever só com as iniciais maiúsculas. E aqui eu vou escrever sexo. Ai, Nayá, sexo tá na do meio, ó. 1, 2, 3 tá no meio dessas 3. Então tá. Mas depois que eu fizer tudo isso, eu vou corrigir de uma forma mais bonitinha, para ela realmente ficar centralizada, já já vocês vão entender como. Bom, agora, aqui, ó, na segunda coluna, eu preciso da palavra canina. Segunda coluna, segunda linha, canina. Embaixo dela, número. E vou escrever número assim, ó, vou pôr ou vou dar um espaço, não, vou pôr um 0, vou dar um espaço, não. Nossa, como que eu escrevo o número? Gente, se eu fizesse só isso daqui, isso não é número. Isso aqui não é sinal de ordinal, de ordem, de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Isso aqui representa grau, tipo grau Celsius. Eu tenho que colocar um risquinho embaixo dele. Como que eu coloco, então, esse risquinho aqui, Nayá? Bom, eu faço de um jeito manual, porque o Word não me dá essa possibilidade. Eu nunca descobri, pelo menos, se alguém souber, já me conta aí nos comentários. Já deixa no seu comentário. O que eu faço? Eu uso esse sobrescrito. O meu não tem sobrescrito. Tem uma maneira de fazer isso, mas na pior das hipóteses, se você não souber, para a gente não mudar o assunto aqui desse vídeo, ó, clica na setinha e vem aqui, sobrescrito. Ok. Ele ativou o meu x ao quadrado, que é o sobrescrito, e manda sublinhar. Pronto, digita a letra O. Digitei a letra O. Saiu o meu número ali. E aqui eu coloco o símbolo da porcentagem. Eu vou ter isso daqui outras vezes, vejam. Para que eu vou ter que ter todo esse trabalho de fazer número e porcentagem várias vezes? Eu não preciso. Eu posso copiar, Ctrl C, pulo uma coluna, venho aqui, Ctrl V. Pulo uma coluna, venho aqui, Ctrl V. Pronto, já fiz aqui, ó. Certo? Aqui eu vou ter a coluna da espécie felina. Aqui eu vou ter a coluna de outras ou outra espécie, como queiram. E aí eu vou ter a palavra espécie aqui em cima.
Então, minha tabela já está começando a ficar com carinha de tabela. Tá, agora o que eu tenho? Eu tenho as bordas que eu preciso preencher. Então, vejam que toda tabela costuma terminar com um total, ou várias tabelas costumam terminar com um total, e eu vou precisar de uma borda superior e uma borda inferior para eu já limitar esse total. Tá vendo que o total agora ficou fechado em cima, fechado embaixo com uma borda? Essas linhas pontilhadas a gente chama de linhas de grade, elas não aparecem na minha impressão, já já a gente vai excluir para ver como que ficou o formato final dessa tabela. Onde mais que eu tenho uma linha fechando tudo? Ó, eu tenho uma linha fechando logo acima do feminino, fechando tudo. Então, eu posso selecionar todo o feminino clicando aqui do lado, quando a seta do mouse fica nesse formato de seta, ou eu posso clicar, segurar o mouse, botão esquerdo clicado, e selecionar todas as outras. E eu vou mandar colocar uma borda superior. Pronto, já fechei essa linha do feminino aqui em cima. E aqui também eu vou colocar uma borda lá em cima, ó. Posso fazer por aqui, né? Às vezes ele abre aqui em cima para mim, senão eu vou lá no menuzinho superior, mando colocar uma borda. E agora? Agora eu quero uma borda embaixo do canino, mas pegando aqui o número e a porcentagem. Então, borda inferior. Outra borda inferior aqui, outra borda inferior aqui. Pronto, já está cada vez com mais carinha de tabela. E eu quero uma borda embaixo da palavra espécie, mas desde aqui do primeiro, dessa primeira coluninha onde tem o canina, o número, até a última, que é a porcentagem da outra. Então, eu vou pegar todas essas bordas, todas essas colunas, perdão, aqui na primeira linha e vou mandar colocar uma borda embaixo. Pronto, já está ficando com carinha de tabela. E agora? Agora eu posso diminuir esses espaços. Agora eu vou pedir para distribuir essas duas colunas de uma maneira mais igualitária, né? Então, eu vou aqui, ó, distribuir de uma maneira mais igualitária, clicando aqui. Ah, mas ainda não ficou legal, mas já vai ficar. Vou distribuir essas duas colunas também, clicando aqui do lado, ele vai distribuir por igual. Vou distribuir essas duas colunas por igual também. Então, ele já está começando a ajustar a minha tabela. Ah, mas a minha borda termina aqui no 15, eu posso ajustar, então, essa borda para cá, porque aqui é o lugar certo. E eu posso clicar e depois ajustar a largura de cada coluna. Mas primeiro vamos ajustar essa daqui e vamos deixar com largura de meio centímetro, 0,5. E para essa outra ficar igual, eu também vou deixar com a largura de 0,5. Pronto, já fiz as duas colunas com um tamanho mais igualzinho. Agora, eu posso fazer com que cada coluna dessas daqui também tenha o mesmo tamanho, né? Então, essa daqui está com 3,6, essa com 1,5, essa com 1,99, essa também com 1,99, com 1,32, com 1,32. Então, eu vou colocar essas colunas de uma forma que elas sejam ajustadas automaticamente, ou se eu não conseguir fazer de uma forma automática, porque o Word não me deixa, veja que ele já me bloqueou, então eu posso ir ajustando numa tentativa aí de colocar valores que fiquem aproximados para cada uma delas. Então, essa daqui, por exemplo, eu quero colocar com 2 centímetros cada uma. Essa daqui eu também vou colocar com 2 centímetros cada uma. Tá com 1,99, não vai dar diferença, eu vou deixar. Esse daqui também eu vou colocar com 2 centímetros cada uma. Pronto, minhas coluninhas já estão bem próximas. Tudo na minha tabela eu gosto de centralizar. Então, eu vou selecionar a tabela inteira para que a hora que eu digite o texto, ele fique centralizado. Centralizei esse texto. E aí, centralizou nada, não centralizou. Então, vamos na mão mais uma vez, ó. Centralizar, agora sim.
E esse daqui costuma ser a primeira coluna, eu gosto de alinhar à esquerda, tá? Vejam que o masculino ficou quebrado, então eu vou aumentar um pouquinho para cada um de cá. E ele praticamente não vai dar diferença de formatação. E agora, Nayá? E agora é o seguinte, espécie. Eu preciso que ela fique escrito aqui no meio de toda essa primeira linha, mas sem considerar esse espacinho. Então, tudo isso daqui vai virar uma única célula. Eu seleciono todas elas, layout, mesclar células. Olha que bonitinho. Isso virou uma célula só. Seleciono canina, mesclar células. Seleciono felino, mesclar células. Seleciono outro, mesclar células. Aqui também, essas 3 linhas da primeira coluna vão ser uma única célula. Mesclar células. Mas agora ele ficou lá em cima, eu quero que ele fique escrito ao meio, só que alinhado à esquerda. Aqui, ó, centralizar à esquerda. Pronto. Minha tabela está pronta. Vamos tirar a linha de grade para ver como que ficou? Layout, cadê a tabela? Vamos aqui. Exibir linhas de grade, não quero exibir linhas de grade. Tiro exibir linhas de grade. Depois de prontinha, minha tabela vai ficar desse jeito. Vejam como está, comparada àquela que eu fiz no papel. Certinha. Não juntei as linhas aqui. Quando eu digitar que eu atendi 50 cães do sexo feminino, 45 cães do sexo masculino, 90 cães, 95, Nayá, tá errando conta? Pronto. Aí eu vou preenchendo a minha tabela, já vai ficar tudo centralizado, tudo bonitinho, e a tabela já está pronta. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Não se esqueçam de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. É muito importante para a gente que vocês divulguem essas informações para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo que você acabou de aprender. Muito obrigada e até o próximo vídeo, onde eu vou trazer mais novidades de como elaborar o seu TCC.